concurseiros! Neste vídeo, iremos falar sobre 10 dicas para escrever uma boa redação. E para você, concurseiro, que não imagina a importância que a redação tem, é só você imaginar que é uma prova de redação, ela é classificatória e eliminatória. Então, concurseiros, fiquem ligados nesse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E a nossa primeira dica é: demonstre conhecimento da norma culta da língua portuguesa escrita. Uma forma de fazer uma boa redação é ter o conhecimento básico de algumas regras gramaticais, como crase, substantivo, adjetivo, colocação pronomial, conjugação e diversos outros itens. A nossa segunda dica é: não escreva palavra que não saiba o significado. Alguns concurseiros, eles pecam pelo excesso e acham que para fazer uma boa redação é necessário inserir diversas palavras complicadas. Só que não. Uma boa redação, ela tem que estar compreensível, tanto para a pessoa que escreve quanto para a pessoa que irá ler. Então, concurseiros, não escreva palavras que você não sabe o significado correto. E a nossa terceira dica é: respeite as regras pedidas na prova. Se você está prestando um concurso na qual a quantidade de linhas pedidas na prova é no mínimo 25 e no máximo 30, você, concurseiro, não pode fazer menos do que 25 e não pode fazer mais do que 30 linhas. A nossa quarta dica é: não faça plágio do texto motivacional. Algumas bancas de concurso, elas inserem um texto base, que é também chamado de texto motivacional, apenas para nortear as pessoas no que será solicitado naquela redação. Então, não faça o famoso plágio de copiar o texto base para a sua prova achando que isso é a melhor opção. Você será eliminado. Então, é muito interessante que você apenas se baseie e defenda o seu ponto de vista conforme o que é solicitado. A nossa quinta dica é: não fuja do tema. Isso mesmo, concurseiros. Algumas pessoas, elas acabam tendo uma interpretação incorreta do que é solicitado na redação e acabam fazendo uma redação de um tema totalmente diferente do que está sendo cobrado e acabam sendo eliminadas de concurso. Por isso, é muito importante que vocês entendam o que aquele autor, o que aquela redação, aquele texto base está tentando transmitir para que você possa desenvolver a sua redação. E a nossa sexta dica é: defenda seu ponto de vista de forma coerente. As provas de concurso público e até mesmo as provas do Enem, elas exigem um texto dissertativo argumentativo, ou seja, deve haver uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E para você fazer isso, você deve desenvolver o seu ponto de vista de uma forma coerente. Você não pode iniciar um texto afirmando alguma coisa, defendendo aquilo e finalizar dizendo que discorda daquela ideia. Se você iniciar um texto concordando com algo, você vai ter que ir até o final mostrando por que você concorda com aquilo. A dica número 7 é: faça um rascunho. Isso mesmo, concurseiro. Algumas pessoas, elas acham interessante escrever diretamente na folha de redação oficial. E isso é errado, porque se você errar ou tiver um rabisco, algo que possa prejudicar a estética do seu texto, pode não ser tão agradável quanto você fizer um rascunho, poder estruturar de forma mais bem organizada as suas ideias e depois apenas transcrevê-la para a folha oficial. E a nossa oitava dica é: programe um tempo só para elaborar a redação. Algumas pessoas, elas acham que a redação não é tão importante e por isso deixam pouco tempo para a redação e dão prioridade para a prova, o que é um grande erro. A redação, ela deve ter no mínimo 1 hora para que você possa redigi-la, passar a limpo para a folha oficial e, claro, fazer aquela breve leitura para ver se suas ideias estão todas com coerência e coesão.
E a nossa nona dica é: não exagere na sua defesa ou crítica. Algumas pessoas acabam exagerando na hora de fazer sua redação e acabam até sendo ofensivas com as palavras na hora de fazer uma crítica. Então, prestem bem atenção que a redação ela deve ser impessoal. Você tem que defender uma ideia e mostrar razões substanciais para aquela ideia. Sendo uma crítica ou um ponto favorável, deve haver fatores que levam você a justificar o porquê que está defendendo ou criticando aquilo, sem precisar falar palavrões, escrever algo ruim contra a pessoa que irá ler ou contra outros partidos políticos ou qualquer outra situação similar. E a nossa última dica é: não assine. Isso mesmo, concurseiros. Algumas pessoas acham que para poder finalizar com chave de ouro, elas têm que rubricar o seu nome ao final de fazer a redação. Isso é totalmente errado. Você só pode fazer isso se for pedido pela própria banca. Ou seja, se no edital do concurso de vocês tem expressamente dizendo: ao terminar a redação, assine seu nome, que é impossível. Nenhuma banca até hoje que eu vi pede isso. E outra coisa interessante é a questão do título da redação. Vocês só irão colocar o título se for pedido. Algumas bancas de concurso ela não solicitam o título da redação. Ela quer apenas que você entenda o tema e já parta desde a primeira linha até a 30ª, no caso, a escrever a sua redação.